Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? O tema da nossa aula de hoje é o modo de produção capitalista, dando continuidade à nossa saga aí de Estado, capitalismo, feudalismo. E o objetivo dessa aula é que você entenda o funcionamento do modo de produção capitalista e também possa identificar os pilares, as relações sociais, as contradições e tudo isso a partir da perspectiva sociológica de Karl Marx. Vamos lá. O que é um modo de produção? Vamos começar conceituando que o capitalismo não é apenas comprar e vender. O capitalismo é uma forma específica de organizar a vida social e o trabalho. Vamos falar de algo cotidiano, que faz parte do seu dia a dia. Você pede comida por aplicativo ou você compra algo online. Você está participando de um sistema muito maior, que é o capitalismo. Mas espera um pouquinho, antes de nós continuarmos, é preciso que você saiba esse conceito-chave. Você tem que lembrar que existe uma relação entre as forças produtivas e as relações sociais. As forças produtivas são as tecnologias, as máquinas, e as relações sociais de produção está dentro do campo de quem manda e quem executa. Então eu preciso explicar que essas duas dimensões estão sempre tensionadas. Quando a tecnologia muda, como no caso da inteligência artificial ou os aplicativos, as relações de trabalho também mudam e isso acaba gerando conflitos sociais. E o que nos leva para o nosso segundo item, que são os pilares do capitalismo. Para facilitar a sua memorização, eu vou dividir em 4 características essenciais. Bora ver quais são. Primeira delas, a propriedade privada dos meios de produção. Diferente do que muita gente pensa, nós não estamos falando do seu celular ou do carro, mas de fábricas, terras, máquinas e grandes empresas. No capitalismo, esses meios pertencem a uma classe específica, a famosa burguesia. Por exemplo, podemos citar as plataformas digitais, tipo Google, com a Meta, a Twitter, Facebook, Instagram. São grandes plataformas digitais, são grandes empresas de tecnologia e até de dados. Sim, eles trabalham com dados também e isso são meios de produção no século XXI. Você notou o que eu acabei de falar? Dados. Os nossos dados hoje são meios de produção no século XXI, porque eles são vendidos, enfim, e nós somos massa de manobra. Mas esse não é o ponto agora. Vamos para o item 2, dentro desse aspecto que nós estamos falando aqui, que são os pilares do capitalismo. Vamos falar do trabalho assalariado. Como a maioria das pessoas não possui os bens de produção, que são as fábricas, elas precisam vender a única coisa que possui, a sua força de trabalho. Em troca, elas recebem o quê? Um salário. E o ponto sociológico dessa questão é que o trabalho deixa de ser para subsistência direta e passa a ser uma mercadoria. Trazendo para a nossa realidade, nós podemos lembrar dos estágios, por exemplo, jovem aprendiz, trabalhos informais, os bicos digitais. Tudo isso nós podemos colocar dentro da categoria de mercadoria. E vamos agora para o nosso item 3, para entendermos os pilares do capitalismo: a acumulação de capital e lucro. O objetivo final do sistema não é a satisfação de necessidades humanas, mas a reprodução constante do capital. O lucro é o motor que move essa engrenagem. Por exemplo, empresas que não crescem tendem a desaparecer, e elas desaparecem mesmo. E isso explica a pressão constante por produtividade e inovação. E vamos para o nosso último item dentro dos pilares do capitalismo, que é a economia de mercado. A produção é voltada para a troca de mercadorias e é regulada pela lei. Qual lei? Lei de oferta e procura. Visando o quê? Visando sempre a competitividade. E isso acaba gerando crises cíclicas. Por exemplo, no momento em que há produção de mais e consumo de menos, acaba causando desemprego e instabilidade.
Vamos falar agora sobre o conceito fundamental da mais-valia. Você lembra da mais-valia, né? Bom, se você não lembra, você vai relembrar, você vai rememorar, vai aprender agora. Aqui é que está o pulo do gato da nossa aula. Vocês vão entender como o lucro é gerado na visão marxista. Vamos ver a lógica disso. O trabalhador produz um valor X durante o dia, mas o seu salário corresponde apenas a uma fração desse valor. A diferença não paga, que fica com o dono do meio de produção, é a mais-valia. Um entregador de aplicativo ou um funcionário de e-commerce também gera mais valor do que recebe. Essa ideia de exploração do trabalhador não é algo necessariamente ilegal, mas é um problema estrutural do nosso sistema. Vamos ver agora o último item, que é a divisão social do trabalho e as classes. A nossa sociedade capitalista, ela é bipolar, porque ela se divide em burguesia, que são os capitalistas, e o proletariado, que são os trabalhadores. A burguesia são os proprietários dos meios de produção e o proletariado são aqueles que vendem a sua força de trabalho. Para você entender como é que funciona esse negócio da gente vender a nossa força de trabalho, eu vou te explicar através da uberização, que é um termo que foi cunhado para explicar quando você trabalha muito, correndo risco de vida, correndo contra o tempo, para ganhar o salário do mês e você não tem vínculos trabalhistas e é extremamente explorado. Isso é uberização. É uma precarização do trabalho e você está vendendo a sua mão de obra. E no caso da uberização, está vendendo de forma muito barata e arriscada. Então, hoje nós temos fronteiras muito complexas, onde há pessoas que não são ricas, tipo a nova classe média, mas também não estão totalmente na base, ou seja, não é tão pobre. E isso gera uma sensação de instabilidade social muito, muito grande. E para concluir, nós podemos dizer que a busca incessante por lucro vai gerar avanços tecnológicos incríveis, como nós estamos vendo agora, mas também gera muita desigualdade social e impactos ambientais. Se o capitalismo produz riqueza como nenhum outro sistema, por que ainda existe tanta desigualdade no planeta? Essa é uma pergunta para você pensar, certinho? O capitalismo é capaz de resolver as crises ambientais que ele mesmo produz? Outra pergunta para você pensar. Bom, eu vou deixar essas duas perguntas fixadas no primeiro comentário. Essa foi a nossa aulinha de hoje.